aconteceu foi o seguinte: após a confusão entre o Ângelo e o torcedor do Santos na arquibancada da Vila Belmiro, o clima para o jogador ficou muito ruim e o seu empresário ofereceu ele para o Mengão. Internamente, o Flamengo enxerga a contratação do jogador com bons olhos. Fala, meus camaradas e minhas camaradas, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias do Flamengo. Canal Flazoeiro, eu estou chegando com tudo na manhã desta terça-feira e eu chego, é claro, como sempre, com um caminhão carregado de notícias e carregado de informações do nosso Flamengo para você. Vou falar nesse vídeo sobre reforço e sobre mudança no Ninho do Urubu, mas antes de qualquer coisa, deixa eu pedir a você que não é inscrito no canal, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se. É muito importante que você se inscreva no canal. Se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa o teu like, porque ajuda demais o nosso trabalho, demais o nosso crescimento. Bom, deixa eu começar o vídeo aqui já dando risada do Davidson, que é um palhaço, né? Já que ele gosta de fazer graça, a gente tem que rir dele. O que aconteceu foi o seguinte: o Davidson, no sábado, após o Palmeiras vencer o Flamengo, ele fez um vídeo lá zoando o Flamengo, falando aquela graça que o Davidson sempre gosta de fazer. Pois bem, ontem essa graça chegou na mão da diretoria do Cuiabá, que aplicou uma multa no Davidson. O Davidson foi multado e agora ele tá brabinho, ele tá querendo rescindir o contrato com o Cuiabá porque foi multado por ter torcido pro Palmeiras e zoado o Flamengo. Tá certíssimo o Cuiabá, mostrando que é uma diretoria séria, mostrando que é um time sério, e é isso que tem que fazer mesmo, tem que multar esses caras. Esses caras que querem ficar de palhaçada. Se deu mal, se deu muito mal o Davidson. E aí, mano, eu até falei ontem, se o Davidson sair do Cuiabá, ele vai pra onde? Não tem time que quer ele, não. Na Série A do Brasileiro, não joga em time nenhum. Bom, vamos mudar de assunto aqui. Vamos falar sobre pré-lista do Mundial de Clubes, porque o Flamengo já enviou essa pré-lista e tem até 48 horas antes da primeira partida, ou seja, no dia 5 de fevereiro, para poder enviar a lista final. Essa pré-lista conta com 35 nomes e a lista final, se não me engano, contam com 23 nomes. E aí, nessa pré-lista, está o nome do lateral, o Wesley. Ele que ia para o Barcelona, o Flamengo desistiu de emprestar o jogador para o Barcelona da Catalunha, da Espanha. Ele recebeu uma proposta para jogar por empréstimo um ano no Barcelona, e o Flamengo até avaliava como possível ida dele para lá, só que depois o Flamengo mudou de ideia porque entende que o jogador pode brigar ali posição com Mateuzinho e Guilherme Varela. Uma coisa interessante sobre esse menino é que ele é muito bem avaliado pelo departamento de futebol do Flamengo. É um garoto bom de bola e ele só tem 19 anos e está na pré-lista do Mundial de Clubes. Vamos torcer aí para que o melhor aconteça. Falar agora sobre o presidente Rodolfo Landim, que esse sim ontem agiu, até que enfim, mano, eu vou elogiar o Landim. É o que eu falo. Eu não tenho lado político no Flamengo, mano. Eu não tenho. Não sou um, não sou outro. Quando acerta, eu tenho o maior prazer de vir aqui e falar bem, mas quando erra também eu venho aqui para criticar. Eu não fico passando pano. Mas ontem o Landim acertou. Por quê? O Landim preparou um ofício junto com o departamento jurídico do Flamengo, com o departamento de futebol, prepararam um ofício e enviaram para a Conmebol, pedindo o afastamento do árbitro do jogo entre Flamengo e Palmeiras. Por quê, Flazoeiro? Porque o quarto gol do Palmeiras foi irregular. Aí muita gente fala assim: Flazoeiro, mas pra que essa choradeira? A gente tinha que ter ganho no campo. Sim, a gente tinha que ter ganho no campo. O Santos recolheu o braço, o Santos errou em recolher o braço, mas se o gol foi irregular, o gol tem que ser invalidado. E é aquilo que eu falo, um gol irregular precisa ser invalidado. O jogo poderia ter outra história, o jogo poderia ser outro se aquele gol tivesse sido anulado. E o presidente Rodolfo Landim enviou à CBF um ofício pedindo um afastamento para a reciclagem de Wilton Pereira Sampaio, que era o árbitro da partida, e do árbitro que estava no VAR. Certo, se vai acontecer a gente não sabe, mas o Flamengo tem que se posicionar. O Flamengo fez certo em se posicionar, ó. Tá aqui, ó, a central do apito inteira dizendo que o gol foi irregular. A CBF tem que fazer alguma coisa. Afasta o árbitro, dá uma reciclagem nele para ele poder ficar ligado. Eu acho que o maior erro do futebol, sabe o quê? É o árbitro não falar depois do jogo. Eu acho que o jogador passa na zona mista, os árbitros também tinham que passar na zona mista. Eles tinham que falar depois do jogo. Olha, seria muito bom se isso acontecesse. Muito bom mesmo. Por quê? O técnico fala:
O jogador fala, o juiz faz parte do jogo e muitas das vezes no futebol brasileiro o juiz é até o protagonista do jogo, ele tinha que passar na zona mista e tinha que falar. E aí a gente ia perguntar, Wilton, e aí? Você já reviu o lance? E aí, o que você acha? E aí vamos ver o que ele ia falar. Bom, mudar de assunto, esquecer também o negócio de Palmeiras, acabou, não vamos falar mais, vamos falar agora de Mundial, porque é o que eu falei ontem. Nós estamos vivendo essa semana o que nenhum outro time brasileiro vai viver, jogar um Mundial de Clubes. Então vamos focar no Mundial. Bom, falar aqui, ó, quinta-feira, 6h30, no terminal de cargas ali no BRT do Fundão. A galera já vai estar se concentrando para o Aeroflá. Presta atenção, quinta-feira, 6h30, ali no terminal de cargas, ali no BRT do Fundão, a galera já vai estar se concentrando para o Aeroflá. Então fiquem todos atentos, fiquem todos ligados, que a gente vai fazer uma grande festa, vai fazer uma parada muito legal, beleza? Bom, deixa eu mudar aqui o assunto, deixa eu falar agora sobre a situação da decisão do técnico Vitor Pereira, que deve ir amanhã com a equipe principal para o Maracanã, time principal amanhã no Maracanã, mas ele deve jogar com uma equipe alternativa, deve substituir jogadores, deve mudar um pouco o time, colocar um time mais reserva, vai ver essa questão de desgaste, quem está muito desgastado, quem não está muito desgastado, e aí, na medida, né, que as coisas forem se desenhando, ele vai mexendo no time. Mudar de assunto agora, deixa eu falar sobre o atacante Ângelo, que foi oferecido ao Flamengo, e eu vou explicar a vocês isso, mas antes deixa eu falar das mudanças no Ninho do Urubu, porque 3 mudanças já foram concluídas, né? O Ninho do Urubu que está passando por uma reforma e está previsto até a construção de um mini estádio dentro do Ninho do Urubu para receber jogos do futebol feminino e também das categorias de base. Esse mini estádio dentro aqui do Ninho do Urubu no Rio de Janeiro. Só que dessas obras, são muitas obras, 3 já foram entregues agora em janeiro. Quais, Flazueiro? A ampliação da academia das categorias de base, uma sala ampliada para a galera da fisiologia e o campo 6, que conta com grama sintética em seu entorno. Ou seja, o campo 6, ele conta com grama sintética em volta dele. Uma outra parada é que o campo 9, que vai ser o campo completo de grama sintética, vai ser inaugurado aí, vai ser entregue em março desse ano. E por que é importante o Flamengo ter um campo com grama sintética? Palmeiras hoje, grama sintética, estádio. Atlético Paranaense, grama sintética no estádio. Então, assim, é bom a gente ter grama sintética no Ninho para poder, quando for jogar contra o Palmeiras ou quando for jogar contra o Atlético Paranaense, a gente já treina aquela semana na grama sintética até para os jogadores estarem mais adaptados, até para os jogadores já estarem mais tempo de bola, aquela coisa toda, todas aquelas dificuldades da grama sintética. Então, das mudanças, 3 já foram concluídas, ainda tem a grama sintética que chega em março, e aí tem aquela questão da construção do mini estádio, que vai demorar um pouco mais, porque é uma obra maior. A ideia do Flamengo é construir um mini estádio no Ninho do Urubu, que vai caber 2.000 pessoas. Bom, vamos mudar o assunto aqui agora, vamos falar sobre Ângelo dos Santos oferecido ao Mengão agora sim. O negócio é o seguinte, gente, o jogador, na semana passada, quando o Santos empatou, eu acho que contra o Água Santa, se eu não me engano, empatou contra um time pequeno, o jogador ele foi muito xingado ali a sair do campo. E ele acabou revidando lá um torcedor. Ele falou, eu não briguei com a torcida do Santos, eu briguei com um torcedor. Até pediu desculpa depois e tal. E ele xingou ali o torcedor, aquela coisa, né? Aquela confusão que todo mundo já sabe como é que acontece, que às vezes acontece. E o clima pro jogador tá muito ruim. E ontem o Vene trouxe a informação de que o seu empresário, o empresário do jogador, ofereceu o jogador ao Flamengo. Ofereceu o atleta ao Flamengo. E o Flamengo ainda não respondeu, nem se sim, nem se não. Por quê? Porque o Flamengo, nesse momento, essa semana, está ajeitando as coisas para o Mundial de Clubes. A ideia do Flamengo essa semana é resolver toda a questão do Mundial de Clubes. Então, assim, só para explicar a vocês, para ficar bem explicado, o jogador foi oferecido e o Flamengo ainda não respondeu. Não está descartada a possibilidade de, durante o Mundial ou depois do Mundial, o Flamengo conversar e resolver essa situação e contratar Ângelo, jogador de 19 anos do Santos, que é tido como uma joia e uma posição que o técnico Vitor Pereira está querendo, que é atacante. Ele quer um atacante para o lado, é a posição que o jogador joga. Isso pode facilitar a vinda do atleta para o Mengão. Vamos aguardar para ver como é que fica toda essa situação e, é claro, na medida que as coisas aconteçam, a gente vem trazendo para vocês. Bom, eu vou ficando por aqui. Se você não é inscrito no canal, já sabe, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se, se inscreve. Quinta-feira a gente já está indo para o Marrocos para poder fazer a cobertura do Flamengo lá.
Hoje foi um dia que eu tirei para resolver todas as minhas coisas, pagar todas as minhas contas aqui, tem que deixar tudo organizado, que vão ser mais 12 dias fora, aí eu volto e depois viajo para o Equador de novo. Então tem muitas viagens agora em fevereiro e é claro que a gente vai estar sempre acompanhando o Mengão com muita responsabilidade, com muito cuidado, a fim de manter você sempre muito bem informados, beleza? Muito obrigado por tudo, galera. Valeu, tamo junto, vocês já sabem, é nóis. Valeu, galera!